Olá pessoal, meu nome é Henrique Francisqueto, eu sou advogado tributarista, um dos fundadores aqui da Escola Brasileira de Tributos. E o EBT Comenta de hoje vai ser sobre a decisão recente do STJ que disse que valores de interconexão e roaming não integram o PIS/COFINS. Bom, pessoal, então essa foi uma decisão que foi dada pelo STJ recentemente por unanimidade, inclusive a gente publicou aqui nas redes da Escola Brasileira de Tributos sobre esse tema. E basicamente o que o STJ disse foi que essas receitas não constituem faturamento das operadoras de telefonia. Então, na verdade, são esses valores de interconexão e de roaming, são valores inerentes e essenciais, necessários para a prestação de serviços de telefonia, mas que são repassados para outros prestadores de serviço. Então, a interconexão, na verdade, é o que possibilita que os clientes de uma determinada rede se comuniquem com outras redes, e o roaming é o que permite que os usuários de uma operadora, quando estiverem fora da área de cobertura daquela operadora, utilizem de outra, né? Então, na verdade, como são valores que não fazem parte, que são repassados para outros prestadores de serviço, o STJ disse, olha, então, apesar de ele ingressar financeiramente no patrimônio da operadora de telefonia, ele é simplesmente repassado para outros prestadores de serviço, então ele não deve ser considerado faturamento. Essa é uma decisão que vai na linha do que já foi fixado pelo STF, quanto da retirada do ICMS de base de cálculo do PIS/COFINS, né, a chamada tese do século. Então esse não deixa de ser um reflexo dessa chamada tese do século também, que é realmente o que se espera do judiciário, né, que mantenha essa harmonia da jurisprudência. E a gente também aí faz pensar também sobre um outro tema que a gente já publicou aqui na Escola Brasileira de Tributos. Inclusive tem um e-book disponível para quem tiver interesse no nosso site e aqui nos nossos links, onde tem os nossos materiais, na rede social que você estiver assistindo esse vídeo, mas que é sobre a tributação no e-commerce, né, e o valor do frete nas vendas do e-commerce. Porque a empresa que vende, o comerciante online, ele acaba faturando um valor cheio de uma venda online, mas ele repassa o valor do frete para o prestador de serviço de transporte que vai fazer o frete e entrega daquela mercadoria. Então isso já é algo que também já foi dito pela Receita Federal em algumas soluções de consulta, situações muito semelhantes. A Receita reconheceu que não se caracterizava como receita daquela empresa porque aquele valor ingressava no patrimônio dela, mas era repassado por um terceiro. Agora a gente tem o STJ também nessa mesma linha, dá mais força para aquele argumento. E na minha opinião pessoal, é um argumento que vale a pena ser judicializado. Você que presta serviços para a empresa da área de e-commerce ou de marketplace ou coisa do gênero, inclusive as próprias comissões de pagas a aplicativos como o iFood, por exemplo, poderiam entrar nessa lógica. Então vale a pena judicializar esse tema. O nosso e-book está disponível para quem quiser, só acessar nosso site ou aqui no link onde tem nossos e-books e vamos levar essa discussão para o judiciário, porque vejo aí com boa probabilidade de êxito se a jurisprudência se mantiver harmônica nesse sentido, tá certo? Depois deixe aí seu comentário sobre o site desse tema. Obrigado pela atenção.